Tudo bem, agora são exatamente 9 horas e 16 minutos. Já estou com o meu convidado aqui no nosso programa de hoje, sempre trazendo aquele bate-papo descontraído. O convidado de hoje é o doutor Luiz Ovando, deputado federal, natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, clínico, cardiologista, né, geriatra, médico de esporte, professor universitário, professor da Escola Bíblica Dominical da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, casado há 43 anos, um pouco mais. Que bom receber o senhor aqui. Seja bem-vindo à Rádio Mega Hits, doutor. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui nesta manhã, né? Fria, diga-se de passagem, mas importante porque faz parte do ciclo da vida, né? Para poder conversar com os seus ouvintes e dizer para vocês que é um grande privilégio poder participar dessa entrevista. Privilégio é todo nosso para a gente poder conversar com a comunidade, e essa é a vertente do nosso programa, doutor. Trazer sempre convidados que vão fluir bem nessa nossa prosa. Uma história longa hoje na política. Como que começou, doutor Luiz Ovando, de médico à política? Como foi essa transação aí? Bom, Daniel, isso aí é muito antigo. Como você bem disse, eu sou corumbaense, lá da beira do rio, né? Passei os meus primeiros anos de vida ali, na beira do rio, comendo peixe, né? E meu pai era muito envolvido com atividade política, né? E na época, né, sendo envolvido com atividade política, ele acabou me influenciando de alguma forma, né? Quando nós mudamos para Campo Grande, passado algum tempo, ele faleceu, infelizmente. Meu pai morreu muito jovem, com 37 anos, e a luta foi difícil porque eu era sou o mais velho, o primogênito. Depois que meu pai faleceu, passado mais ou menos 3, 4 meses, nasceu a minha irmã caçula, que é a Meire, e eu tive que cuidar, inclusive, dos meus irmãos. Nós somos 6, e daí para frente eu tive que priorizar a subsistência, ou seja, viver e ajudar a minha mãe a cuidar dos outros. Trabalhei de tudo. Eu digo sempre que aqui, abrindo um parênteses, de uma maneira geral, as pessoas dizem assim, deputado, é privilegiado, não sei o quê. Eles não entendem 5% da minha vida, que foi difícil e dura, porque na época que eu era menino, não existiam esses programas sociais. É importante a gente insistir nisso. Mas eu perseverei, fui desde limpador de chiqueiro de porco até furador de poço, ajudante de furador de poço. E a vida foi, mas eu era determinado porque meu pai dizia, meu filho, o futuro só vem através do conhecimento, do estudo. E aí nós continuamos, perseveramos, tive o privilégio de, no meu primeiro vestibular de medicina, ser aprovado. Fiz o curso, fui servir o exército obrigatoriamente na cidade de Iguatemi, destacado do 17º Regimento de Cavalaria em Amambai. O comandante me mandou para Iguatemi. Trabalhei 1 ano ali, era o único médico da cidade, fazia tudo, não tinha folga em absolutamente nada. Terminado ali, fui fazer residência médica em Curitiba, 2 anos, e depois mestrado em cardiologia, concurso, né, para professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tinha recém passado, isso foi em 1980, aprovado, professor por 20 anos, e depois, contando o tempo, me aposentei praticamente há 23 anos. Isso tudo para dizer de uma forma bem rápida, né? Porque no início, com a influência do meu pai, do ponto de vista político, logo casado, eu propus à esposa que me filiasse, que iria me filiar a um partido. Ela disse não. Ou o partido ou eu. Como nós éramos recém-casados, eu digo sempre, brinco, a esposa era bonita, era muito mais interessante, né, ficar com a esposa do que com o partido. Os anos se passaram, eu me aposentei, na época de me aposentar na universidade, ainda relativamente jovem, né, disse para a esposa, agora eu vou me filiar a um partido. Ela falou, agora eu te ajudo. Então, desse agora eu te ajudo até a minha eleição foram 20 anos. Porque você já estava velho, não tinha grupo, as pessoas não gostam de quem pensa pela sua própria cabeça, né? Não é comandado, e aí você tem que começar a trabalhar. E assim foi, e felizmente, há praticamente 1 ano e pouco, que foi em outubro de 2018, tendo mudado de partido, ido para o PSL, pego a onda Bolsonaro. Eu devo aqui confessar que Bolsonaro ajudou
extremamente pela mudança que o país queria, a eleição do deputado federal, doutor Luiz Ovando. Quanta história, né, doutor? A gente está aqui para contar realmente. O senhor disse do glamour da política. As pessoas acham que é glamour e não é bem assim, né? É uma trajetória que vai criando e para o senhor chegar a deputado federal, o senhor teve votos. Esses votos são pessoas que acreditaram, que conheceram o seu trabalho e que conheceram a sua trajetória. O político hoje em dia ele vem pela sua trajetória, né? Eu sou muito aquele, eu penso dessa forma que hoje o partido ele é muito importante, mas as pessoas têm que olhar a trajetória. Como foi chegar na política? É um desafio? É diferente? Daniel, é interessante isso, porque quando você se situa dentro de uma família, né, dentro de um lar, e aqui eu quero fazer um depoimento, agora mesmo nasceu minha última neta, Sara, né? Então é mais uma esperança, né, para a nossa nação. Toda criança que nasce é uma esperança. Esperança de modificação, esperança de influência para melhor, e nós temos a responsabilidade. Então, quando nós estamos numa família, nós recebemos influência. Como eu disse aqui, a influência do meu pai do ponto de vista político. Além disso, meu pai era uma pessoa extremamente determinada em relação ao trabalho. Meu pai era um indivíduo habilidoso, ele era mecânico, ele era sábio, ele era muito perspicaz. E tive também o privilégio de sofrer influência da minha avó e bisavó. E eram pessoas, embora analfabetas, sábias. A gente encontrava muito isso antigamente. E você vai aprendendo que o importante é a dignidade do trabalho, que o trabalho constrói, que o trabalho aprimora, que o trabalho melhora, né, o relacionamento. Então você, quando começa nessa atividade, e eu cheguei até hoje, podendo já até ter morrido, né? Mas felizmente aquela situação, né, aquela influência do meu pai, né, fez com que eu seguisse o caminho que ele apontou. E isso fez com que eu forjasse valores e princípios da dignidade humana, da compreensão de que você é uma ferramenta no plano de Deus para o universo. A hora que você entende isso, não importa onde você vá, atrás de um microfone, atrás de uma mesa cirúrgica, de um consultório médico, de um gabinete de advocacia, ou mesmo de engenharia, ou limpando a rua, ou cavando poço, fazendo qualquer negócio. Você é um instrumento que veio para ajudar a melhorar. E o político não é diferente. O político tem que ser um indivíduo hábil, tem que ser um indivíduo inteligente, perspicaz, experiente. Não é matreiro. As pessoas acham que político é velhaco. Isso acabou. Eu vou dizer para você, acabou. Tem muitos ainda que estão querendo insistir nisso. Mas nós vamos ter isso desarraigado, defenestrado na próxima eleição. Não agora, mas uma eleição para presidente, eleição para deputado e senador e governador. Por quê? Porque a grande revolução quem faz é o povo. E o povo começou esse processo de revolução exatamente agora com a eleição do presidente Bolsonaro e vai continuar com o indivíduo que venha realmente dar continuidade. Ou ele ou outro. Mas a esses princípios e valores, porque o povo quer tomar conta do país. Até então, o povo era simplesmente um detalhe. Hoje o povo é o protagonista. O povo quer o seu país destacado, honrado, vitorioso em todas as suas decisões. Nós estamos conversando com o deputado federal, Dr. Luiz Ovando, que está trazendo um pouco da sua trajetória política, falando com o nosso ouvinte. A gente está aqui para que você aí do outro lado também entenda qual é a vida do parlamentar, qual é a história. É gostoso a gente trazer para o nosso ouvinte, porque às vezes o ouvinte, o telespectador, ele tem a ideia que o senhor disse no começo da nossa entrevista, do glamour, e não é bem assim. Quando o senhor chegou na Câmara Federal, qual foi o maior desafio do senhor? Porque querendo ou não querendo, é diferente. É diferente de você ser um vereador, é diferente de você ser um prefeito, é diferente no contexto político. O senhor disse que veio nessa onda bolsonarista. Como que foi chegar lá? Entrei, estou aqui, aquele friozinho na barriga vem, natural. Cheguei chegando, como diz o presidente. Não, mas Daniel, é o seguinte, a gente, né, já viveu bastante.
E uma das coisas interessantes, o Exército ensina a gente assim, né? O Exército diz assim para você, olha, antiguidade é posto. Às vezes você chega ali e tem aquele cabo velho, né? O pessoal diz assim, cabo velho cheio de curso, né? O indivíduo fez tudo quanto é tipo de curso, ele sabe tudo, onde é que sai, enfim. E você chega, às vezes, né, como aspirante oficial, né? O Exército é os praças e os oficiais. O praça começa de soldado, vai até subtenente. Segundo tenente já é oficial e aspirante é oficial. Aspirante é aquele que sai da escola preparatória e vem e assume, 6 meses depois ele já é segundo tenente, aí ele vai até general se ele assim houver em termos de qualidade e qualificação. Então quando você chega no lugar, você tem que ter a sabedoria de falar assim, aqui tem todo um costume, né? Tem toda uma prática. E o que a gente faz? A gente chega e observa. O médico, pela sua característica profissional, ele é um observador. Ele tem que ser assim, porque senão ele só dá com os burros d'água. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que observar. E você chega na Câmara, aquilo é um mundo diferente. Tem ali aproximadamente 5, 6 mil funcionários. E ali a gente tem que saber exatamente que tem uma atividade política e uma atividade técnica. A atividade política, vamos dizer assim, é o lapidar do técnico. Porque o técnico às vezes é perfeito, mas não é oportuno naquela determinada hora. E quem sabe disso é o político. E daí a importância do político ser o indivíduo trabalhado, vivido e experiente. Então você chega, experiente da vida, mas ainda não técnica nem politicamente, e precisa ver como é que as coisas caminham. E isso foi o que aconteceu. Mas felizmente, a gente pela experiência de vida, você já consegue aprender rapidamente. E uma das coisas que a gente percebeu é que as coisas andam em função do deputado. O deputado realmente tem um glamour. O artigo 53 da Constituição brasileira protege o deputado, o parlamentar de uma maneira geral. Ele pode se expressar e aí a responsabilidade dele, né, com segurança, ele pode denunciar e aí a responsabilidade, porque ele tem que ter fundamento. Ele não pode sair falando a isso, porque senão aí ele vai ser processado. E ele vai ser processado pelo Supremo, porque os outros não podem processá-lo. Então você tem que entrar no Supremo para poder apurar aquilo que o deputado está falando, ou o senador. Então a responsabilidade, à medida que aumentam os privilégios, aumentam a responsabilidade. Então foi um aprendizado, e está sendo ainda. Nós estamos há 1 ano e 8 meses na atividade. E é muito importante, e ali você tem condição de fazer muita coisa. Basta você se pautar exatamente pelos princípios e valores que nortearam a sua vida até então. O senhor falou de privilégios, né? O senhor vem de uma onda de que o discurso era não a esses privilégios. Como é enfrentar esse desafio lá dentro? Como o senhor disse, as pessoas não têm noção de que um deputado ele não faz tudo, né? Existem os pares, como na Câmara de Vereadores. Como é chegar lá e falar, olha, realmente há esses privilégios, a Constituição tem, mas existem alguns privilégios que para a sociedade não convém. Como que é a luta entre ter o privilégio como deputado, e às vezes alguns falam além, mas também saber que alguns desses privilégios não convém muito à opinião popular. É lutar? Daniel, o que acontece, né? Essa sua pergunta é interessante e abrangente. O que acontece é que, de uma maneira geral, a população, o nosso país, quer queira ou não, está numa fase de transição ainda, né? É um país que a gente chama país em desenvolvimento. E até democracia também ainda. Isso, está nessa fase de treinamento. Você está vendo o que está acontecendo no país todo, né? Os 3 poderes, né? A própria... o pessoal fala que... E a gente sabe que constitucionalmente o Supremo é o guardião da Constituição, mas você percebe que tem certos atropelos, enfim... Mas o que é interessante, o que a população não aceita? A população não aceita os privilégios, entre aspas, do parlamentar. Por exemplo, você, como parlamentar, a sua atividade ela tem que ser refinada, consistente e fundamentada. E veja, você não consegue fazer isso tudo. Se alguém fala assim para mim, doutor, eu preciso de um projeto de lei aqui para resolver a questão da consulta médica. Embora eu seja médico, esteja sempre à frente dessa situação,
eu preciso do fundamento teórico legal disso para eu propor uma lei. E se eu for sair de cena da atividade parlamentar prioritária e sentar numa biblioteca ou atrás de um computador e começar a pesquisar, eu não vou fazer outra coisa pelo menos por um período de uma semana. Então aí o que acontece? Você tem funcionários especializados naquela determinada situação para pesquisar. E aí o indivíduo pesquisa, mas você já tem a síntese. Você já sabe as repercussões. Daí a importância da experiência do político. Experiência de vida. E profissional, muitas vezes, para decidir sobre determinadas coisas. Então, quando ele traz para você isso, você tem que ter a sabedoria de decidir e optar por qual que é melhor, em que circunstância aquilo. Então, quando você tem vários assessores trabalhando para você, ou que você precisa ir a Brasília toda semana, vai na terça, volta na quinta, e agora, felizmente, devido a isso, ou infelizmente, nós não estamos indo. Então, isso daí é um gasto para a nação. A outra coisa é o seguinte, você, funcionário do povo, você precisa dormir, comer lá em Brasília. As pessoas dizem, mas não pode, o salário do deputado é demais. Porque se eu for ter que tirar do meu salário de deputado e pagar o hotel ou o apartamento funcional, pagar a alimentação, pagar a passagem, eu entrego o cargo no dia seguinte, porque é impraticável. E aí eu convoco e desafio as pessoas a olharem, por exemplo, um representante de um laboratório farmacêutico, por exemplo. Esse indivíduo, ele tem desde o carro, o pneu, o combustível, a alimentação, a hospedagem e o salário dele. Mas ele não tira do salário dele para exercer aquela função de representante. Então, isso é que a população não aceita. Agora, nós estamos numa fase em que o país ainda é pobre, né? E isso passa a ser muito agressivo para a população, de uma maneira geral. Então a gente recebe muita crítica no telefone, no WhatsApp. As pessoas pedem, você ganha muito, ganha isso. Eu falei, não, eu ganho o que eu mereço. E eu digo sempre isso, que como deputado eu perco 60% do meu salário como médico todo mês. Porque eu não posso mais me dedicar à minha atividade profissional primária, que é médico. Eu tenho 45 anos de formado. Isso me dá uma certa consistência profissional para eu poder escolher quem eu quero atender, inclusive, e colocar meu preço. Mas eu não faço isso. Eu atendo todo mundo. Entende? Então, eu não pude continuar na mesma magnitude, na mesma intensidade. Então, isso gera uma certa insatisfação na população. Mas a população tem que pensar o que ela quer. Ela quer um sistema democrático, republicano, como o brasileiro, ou ela quer acabar com os políticos? Quem tem que decidir é a população, não sou eu. Eu estou aí diante de uma Constituição, a Constituição de 88, obedecendo as regras. E obedeci as regras e passei por elas. Por isso eu sou representante hoje. Mas eu procuro economizar, viu, Daniel? Eu sou um dos mais econômicos. Ano passado eu fui o mais econômico. Eu levei a taça do mais econômico dos parlamentares em Mato Grosso do Sul. É bom que a população fique sabendo disso. Esclarecedora essa fala do deputado, para a gente poder já começar a trilhar nesses 1 ano e pouco que o deputado já está. Eu quero que o senhor destaque para mim quais foram os principais emendas, envios de emendas parlamentares, como que funciona ali. Olha, o deputado Luiz Ovando tem que mostrar para a população o que ele fez. Mostre para a gente, para o nosso ouvinte, quais são os destaques do deputado. Eu tenho aqui uma lista, mas eu quero primeiramente, antes disso, dizer para você o seguinte. Um projeto nosso bastante interessante, que talvez tenha passado desapercebido, né? Vocês já ouviram falar no horário de verão? Todo mundo. O temido horário de verão. O pessoal já ouviu falar no horário de verão. E eu sempre me impliquei com o horário de verão porque não é um horário fisiológico. A primeira coisa que nós fizemos foi chegar ali na Câmara e fazer um projeto do horário de verão. Esse horário de verão, passou por um decreto presidencial em abril de 2019. E o presidente extinguiu o horário de verão. Então,
nós já podemos ter marcado isso, que por proposição nossa e de mais 2 deputados, né, nós conseguimos acabar com o horário de verão. Talvez alguém fale, mas isso não é importante. É que as coisas só vão surgir depois de anos. Então eu digo para você que está ouvindo que ele é importante porque o horário de verão determina sonolência, irritabilidade, aumento de acidentes, problemas cardiovasculares, aumento de pressão, descompensação de diabetes, mas isso não é medido, está igual a questão da pandemia hoje. O pessoal fala assim, mas cadê as outras doenças? É que tudo fica sendo colocado como Covid provável. Covid provável, então vai esquecer. Então as pessoas têm essa tendência a exagerar. Então eu digo para vocês que isso, a extinção do horário de verão, foi uma proposição nossa, um projeto nosso. Mas aqui, Daniel, eu posso dizer para vocês aqui, né, que praticamente 301 votações nominais em 2019, ou seja, que você está e vota os vários projetos apresentados. Quer dizer que tem presença assídua ali nas votações. 14 discursos no plenário, né, 192 votações nominais agora em 2020, né, 4 discursos em plenário agora em 2020, porque nós nos afastamos e geralmente fica na mão da liderança. Né? Atividades em comissão, que eu participo da comissão da Agricultura, Comissão de Saúde, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e também da Comissão de Esportes. Né? Nós tivemos 213 reuniões em comissões em 2019, 131 discursos em comissões em 2019, 66 reuniões em comissões, são outras reuniões que surgem, e 17 discursos nas comissões dessas reuniões, com a participação. Lá tudo é medido. Né? Se você fica quieto, você perde. Você some. 198 propostas apresentadas, incluindo projetos de lei, requerimentos, consultorias e relatorias. Projeto de lei 1220, que foi esse, inclusive, que a gente falou. Projeto de lei 2249, que é o projeto de lei da consolidação das leis do trabalho para instituir renda universal, cuidado da criança da primeira mãe, que é um projeto chamado Joquebed, que está caminhando, é nosso. O projeto 3631 dispõe sobre a criação do âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUAS, do Serviço de Assistência Comunitária à Pessoa Idosa. O 4502, que altera esse aqui, nós vamos insistir nele, que altera a Lei 8080, 19 de setembro de 1990, para dispor sobre credenciamento e habilitação de médicos para atendimento pelo Sistema Único de Saúde no consultório do médico, ao invés de ter que ir na fila, ficar esperando no frio, chegar mais cedo, ele pode simplesmente marcar. Enfim, são vários projetos aqui. Né? Esse último projeto que o senhor falou, dá um destaque nele para mim, para que as pessoas consigam entender, porque eu achei ele muito bacana a ideia. Dá uma deslocada nesse... como que é? De vez das pessoas terem que ir no posto de saúde... Como funciona? O que é o SUS? O Sistema Único de Saúde. O SUS, hoje, ele é administrado basicamente pela Secretaria, ou seja, pelo Ministério da Saúde. Né? Ele se fundamenta na Lei 8080. O que é o SUS? Baseia-se no artigo 196 da Constituição Federal. Né? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso daí é uma definição um pouco paternalista, né? Tira o indivíduo do processo. Na verdade, é importante que você, para progredir em qualquer fase da vida, inclusive na saúde, você precisa, na verdade, ter o quê? Você precisa ter a sua participação. Então, o que a gente vê hoje? O governo, pela Constituição, ele assumiu todas as responsabilidades em termos de prestação de serviço. E a participação do indivíduo é muito pequena. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele chega, ele come demais, ele bebe demais, ele fuma demais, e aí ele chega na frente do prefeito, eu quero minha saúde. Mas como? Você não fez a sua parte. O que eu vou fazer para você agora é simplesmente aliviar o seu sofrimento e ver a sua capacidade de recuperação. Então por isso eu digo que é paternalista. Então nós precisamos instruir mais, desafiar mais a população a compreender o processo biológico que passa obrigatoriamente pela responsabilidade familiar e do indivíduo. Então, o que acontece quando a criança nasce? É vacina e tal, isso aí é coisa do Estado, isso é saúde, é dever do Estado. Você provê meios.
você prover condição de atendimento num acidente, você promover condição de atendimento numa pneumonia, numa insuficiência cardíaca, num infarto, enfim. Mas a questão do infarto, por que o indivíduo chegou no infarto? Ele chegou no infarto porque ele é sedentário, porque ele quer ganhar muito dinheiro, porque ele ficou diabético e não tratou, entendeu? Porque ele não toma o remédio da pressão adequadamente, então a responsabilidade é do indivíduo. Então, o que acontece hoje? Onde é que está esse projeto nosso? Esse projeto nosso é para tentar recuperar a relação médico-paciente. Essa relação médico-paciente é fundamental. Hoje nós estamos vendo o seguinte, eu estou um pouco afastado. Eu tenho uma paciente, inclusive de 109 anos, que foi internada. Eu não consigo chegar no hospital. Primeiro, pela idade, porque o pessoal não deixa eu entrar. Segundo, porque existe uma redoma de dificuldades para você poder atender o paciente. Então, quebrou-se a relação médico-paciente. E esta proposição aqui é para tentar resgatar isso, porque uma vez resgatado isso, você consegue, pela empatia, pelo relacionamento, pela consideração do médico, o médico pelo paciente, você ter melhores resultados do tratamento clínico e cirúrgico. E isso foi abolido na tentativa de fazer com que o Estado resolva tudo. E a gente sabe que o Estado não resolve tudo. É importante a participação do indivíduo e da família na busca do resgate da saúde. Então isso aqui tenta exatamente isso, Daniel, fazer com que haja, né, novamente esse reatamento da relação médico-paciente. O que significa? Vamos pegar um exemplo, você vai lá no posto, o que é o doutor aí? É o doutor João Pina. Mas quem que é esse doutor João Pina? Eu nunca vi esse doutor, mas não tem outro, eu estou aqui, já faz 2 horas, chega a sua vez. Doutor, eu estou assim, você está assim, pede um exame e tal. Doutor João Pina não tem um vínculo com você, você não tem um vínculo com o doutor João Pina, o relacionamento compromete resultados, porque você pode fazer, você pode acreditar, dependendo da situação, e as coisas não evoluem adequadamente. Então nós precisamos resgatar essa coisa do relacionamento médico-paciente, essa é a nossa proposição. E quando você volta lá para levar o resultado de exame, talvez não seja o mesmo médico. Aí já é o José da Silva. Entendeu? Bacana, interessante, para que a gente tenha entendimento dos projetos do deputado. Eu quero que o senhor destaque para a gente agora quais são os próximos desafios. Tem quase 2 anos de mandato ainda. O que o deputado acha? Olha, além deste projeto que o senhor disse que está lutando, preciso fazer isso, isso e aquilo. Bom, nós estamos numa atividade no SEDES. O SEDES é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Federal. É como se fosse uma academia dentro da Câmara. E nós entramos ali com um estudo, e nós temos feito esse levantamento, inclusive convidado e até convocado, né, os consulados de países evoluídos do ponto de vista de saúde, como o caso da Inglaterra, e também países não tão evoluídos, como alguns países africanos, que a gente espera, inclusive, tê-los agora para responder sobre isso. Para ver e aprender com eles o que eles fazem e o que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de errado. No processo legislativo, você tem que ver isso. Aquilo que já está escrito, você tem que aproveitar. Então, essa é um dos desafios, exatamente concluir esse trabalho. Eu já estou até com o livro que saiu dessa, para a gente pôr, que vai, inclusive, dar suporte para essa nossa proposição de lei. A segunda coisa é que existe hoje, na prática, aquilo que nós chamamos de emendas, né? Emenda que o deputado cedeu ao vereador, ao prefeito, aquela coisa toda. Eu sempre fui contra essa questão de emenda, mas a regra é essa. O jogo é jogado com essa regra. E até que a gente possa, né, a gente tem que tentar priorizar isso naquilo que é disponibilizado. E agora, recentemente... Só vamos explicar para o nosso ouvinte o que é uma emenda, para ele tentar entender, para clarear. Porque às vezes a gente acha que tudo cai do céu, não é bem assim, né? Não. Na verdade, a emenda, ela é disponibilizada num valor, né, da receita, se não me engano, 0,5%, 0,6% da receita tributária bruta do governo federal. Cada deputado tem um valor? Tem um valor. O deputado tem por ano em torno de 13, 14 milhões para ele distribuir às prefeituras, cada deputado, da sua cidade. Por isso, a coisa é bem perfeita. Mato Grosso do Sul tem 8 deputados, nós temos 79 municípios.
né? Minas Gerais, por exemplo, tem uma quantidade grande de deputados, né? Em torno aí de 30 deputados. E lá você tem uma população grande, então você tem que ter representantes. Então são 700 e poucos municípios. Uhum. São Paulo, 800 municípios, enfim. Então você veja que à medida que, né, cresce a população e o número de municípios, cresce o número de deputados e você precisa, numa determinada área, seu reduto, atender a demanda. Quer dizer, o prefeito diz assim, doutor, eu preciso asfaltar essa rua aqui, eu não tenho dinheiro, a arrecadação está pouca e tal, o que aconteceu? Aí você vai lá e disponibiliza. Além do que, recente, tem aí mais ou menos uns 10, 12 anos, né, a lei que estabeleceu que de todas as emendas que os deputados receberem, 50% é designado para a saúde, que é a chamada emenda de custeio, é uma quantidade de dinheiro. Então você designa, dependendo do tamanho, do atendimento, enfim. Então isso eu vejo, por isso eu disse que eu não sou a favor, mas a regra é essa. Isso que eu ia perguntar, por que você não é a favor? Eu não sou a favor porque você, como deputado, você não precisa estar distribuindo dinheiro. Entendi, interessante. Isso é um meio de corrupção, inclusive. O que você tem que fazer é dar força ao prefeito que conhece a realidade local e ele tem a Câmara de Vereadores que são os seus fiscais, e são os seus proponentes, e são os ouvintes da população. Percebe? Então é um sistema um tanto quanto tendencioso, na minha maneira de ver. Eu não preciso disso. Eu preciso ter ideias. Eu preciso ir lá discutir com o prefeito, com a Câmara, ouvir, né? O que eu posso ajudar em termos de fundo do Centro-Oeste, de outras coisas mais, para ajudar e ouvir o prefeito naquilo que ele tem de necessidade para suprir a demanda da população. Então eu acho que isso daí é uma orientação do ministro Paulo Guedes de valorizar os prefeitos. É o menos Brasília e mais Brasil que está sendo falado desde o início do governo Bolsonaro. Nós estamos conversando com o deputado federal Luiz Ovando, falando um pouco dos seus projetos, da trajetória política, a gente conhecendo o político como ele é, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas têm a ideia do glamour da política. E a gente vai começar por um outro tema, que um ouvinte está perguntando aqui, deixa eu só tentar me locomover aqui, ó. O que o senhor pensa dos valores do auxílio emergencial, já que o senhor veio de uma família simples e sabe que os humildes precisam deste auxílio? Daniel, a questão do auxílio emergencial, aqui nós precisamos discutir várias coisas. Por exemplo, por que se colocou o auxílio emergencial? Quando nós falamos em país, nós pensamos em Estado, não o Estado Mato Grosso do Sul, o Estado Organização Político-Social Administrativa, que é a nação como um todo. Então nós nos organizamos inicialmente em cidades, como existia lá na Grécia as cidades-estado, né? As cidades já eram um país, né? Como o caso de Esparta, a própria Atenas, né? Estava na Grécia, mas não existia. Então dentro do próprio território ateniense existiam dois estados, e eles guerreavam entre eles. Então o Estado nada mais é do que a organização que protege o cidadão e provê meios dele desenvolver o seu potencial. Então o Estado americano é um Estado muito mais poderoso, mais organizado do que o Estado brasileiro, em que as pessoas têm um bom nível econômico devido à condição tecnológica, social, enfim. Mas nós estamos ainda caminhando. Então, quando veio a pandemia, né, o pessoal da oposição simplesmente se apresentou dizendo assim, não, tem que fechar tudo e tal. Então hoje nós estamos vendo que o fechar tudo, chamado lockdown, não serviu para nada a não ser para quebrar os estados. A Organização Mundial de Saúde não tinha o que propor. A Organização Mundial de Saúde nunca passou por uma pandemia. A última pandemia pesada que aconteceu foi em 1919, a gripe espanhola. Depois nós tivemos outras em 1957, que foi a gripe asiática, e depois outra em 1968. Entendeu? Então o que aconteceu agora com essa pandemia? Ficou titubeando o que fazer, não sabia, propôs, fecha tudo, fechou tudo, Campo Grande inclusive fechou. E aí nós fomos aprender, né, com a lição americana lá em Nova York, que praticamente, né, 84% das pessoas que
estavam internadas tinham vindo de isolamento domiciliar, mostrando que não serviu para nada, absolutamente nada. E agora, recentemente, um cientista inglês disse que com isolamento, sem isolamento, 20% das pessoas são susceptíveis e 80% se tiver vai ser alguma coisa muito levezinha. Foi aquilo que foi falado de gripezinha, falado inicialmente pelo porta-voz de saúde da Rede Globo, e depois pegaram, se esqueceram dele e lembraram só do Bolsonaro, que falou que era um resfriadozinho, e caíram de pau em cima do presidente Bolsonaro. Por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque a hora que você fecha a economia, aquele indivíduo da informalidade, ele tem as mesmas necessidades que o presidente da República. Ele precisa ir no banheiro, ele precisa comer, ele precisa tomar banho, ele precisa ganhar o seu dinheirinho, sustentar a sua família. Mas se fechou a economia, a informalidade, significa o seguinte: ele vai vender o alface na rua, ele vai vender o leite na rua, ele vai fazer a limpeza do jardim para ele ganhar o seu dinheirinho. Então isso é informal, é trabalhador informal. Ou então os autônomos, né? Aqueles que prestam serviço, às vezes até bem qualificado, mas tudo fechado para tudo. Então o que aconteceu? Era preciso que o Estado, o protetor da população, provesse alguma coisa para que essas pessoas continuassem vivendo. Isso era totalmente inesperado o que se propôs. E aí foi fechado, e fechando as pessoas precisavam suprir as suas necessidades. E aí viu-se que foi um grande erro essa questão de fechar. E o pessoal continua insistindo. Eu acho que nós temos que ter a máscara, né? Você tem que lavar a mão. Cheguei ali, o Vinícius falou: o senhor passa álcool na mão? Passo. O Vinícius acredita. Eu, como médico, eu tenho lá minhas restrições, mas você tem que ter cuidado, você tem que evitar. É o que você tem deficiente, é lavar a mão, né? Você está pegando ali, ele fala assim: doutor, o senhor vai entrar aqui, o senhor trouxe o vírus lá de fora, vamos matar esse vírus na mão para o senhor não deixar ele aqui. Tá certo. Entende? Isso passa a ser importante. Mas essa questão de fechar, achar que vai resolver, é conversa mole. Mas o Estado tem que prover. O Estado tem que suprir a necessidade do cidadão. E assim foi feito. Então eu acho que foi oportuno. O presidente, inclusive, acertou quando ele falou: não, em vez de 500, vamos pôr 600. E as mães que cuidam de crianças, vamos pôr 1.200. E foi adiado um pouco mais. Agora nós temos que abrir e trabalhar para poder evitar o problema. Não posso fugir dessa pergunta, porque a gente está no mesmo tema ali. A gente vê que esse auxílio emergencial ele vem realmente para que sane essa dificuldade da pandemia. Alguns falam em prorrogar, mas é uma coisa que não é para a vida toda. Como a gente viu também, que na última pesquisa da Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro apresenta com um pouco mais de 37%, se eu salvo engano, a sua popularidade, digamos assim. Alguns comentaristas dizem que é por causa do auxílio. O senhor não tem um receio desse auxílio ser utilizado também como bagatela política? Olha, eu tenho certeza, conhecendo o presidente Bolsonaro é um cara autêntico, é um cara determinado, convicto, entende? Isso é importante que a população saiba. O presidente Bolsonaro não é um populista, ele gosta do povo, mas ele não é populista. E o povo gosta dele, sabe por quê? Porque o povo vê no presidente Bolsonaro a oportunidade de tomar conta do Brasil. Porque até então, a entrada do presidente Bolsonaro, e foi por isso que ele entrou, o Brasil era de grupos. O Brasil era de aglomerados. O Brasil era de coalizão. Não era dos brasileiros. Então o Bolsonaro é patriota. Bolsonaro defende o interesse da nação. Então, por isso que Bolsonaro cresceu. E claro, se ele diz assim: enquanto vocês estão tendo dificuldades, o governo serve para isso e vai supri-las. Mas nós precisamos trabalhar, porque ele sabe que se não tiver arrecadação, o Brasil vai à falência. E isso foi exatamente o proposto nesse projeto de lei aí, que o pessoal queria, inclusive, fazer reajuste para funcionalismo público, né? Fazer progressão de carreira e outras coisas mais. E disse não, se ele fosse populista ele ia aceitar isso, mas ele vetou o item 17 do projeto de lei, né? Então não pode, a gente tem que ter, é igual o indivíduo que está doente. Meu amigo, você está doente, o remédio amargo você tem que tomar.
senão você vai morrer e ele sabe disso. Então não tem nada disso, não vai continuar, o povo vai trabalhar e o povo precisa aprender, né, que cada um de nós, cidadão brasileiro, é responsável pela integridade e pelo progresso desse país. E não fazer aquilo que foi feito, em que mais de 160 milhões de brasileiros tentaram se habilitar para receber o auxílio emergencial, sabendo que não tinha condição. Essa é uma coisa que nós precisamos insistir com a população. Você é responsável pelos rumos do país. O presidente quer um país grande, quer um país honrado, quer um país fazendo a diferença no cenário mundial. Agora, você é a célula que vai ajudar. É fundamental isso. Muito bem, estamos conversando com o deputado federal Luiz Ovando. Que prosa boa, né? Se eu ficasse aqui, ficaria a manhã inteira, até meio-dia, conversando com o senhor, mas a gente tem os nossos horários e, é claro, eu gostaria de deixar suas considerações finais, agradecer primeiramente por essa prosa. Igual eu falei, a gente não está entrevistando, a gente está conversando. Eu acho muito bom isso, porque as pessoas conseguem, do outro lado, entender qual a função do parlamentar, como que funciona, como que ele chegou lá, porque todos nós temos uma história, né? E às vezes quando e a política, ela, querendo ou não querendo, as pessoas têm aquele receio, olha, é político e tal. E vir aqui conversar com a população é mostrar o diferente. Mostrar que o político também é gente. É igual presidente, igual secretário, igual prefeito, igual eu e você. Então essa é a função da Rádio Mega Hits, trazer o nosso convidado político para que as pessoas entendam quais foram as funções, por que chegou lá, quais são os principais projetos. E eu volto a repetir para o senhor, se a gente for ficar conversando aqui, eu vou até meio-dia, a gente ainda não termina, né? Então agradecer mesmo, muito obrigado pela presença. Poder receber o senhor aqui é esclarecedor e é um aprendizado para mim como pessoa, para os nossos ouvintes e com certeza para o senhor também nesse mundo diferente que é um online. A pandemia trouxe um online, acredito que o parlamentar também está trabalhando no online. É um desafio também, né? Mas é um aprendizado como na vida toda é um aprendizado. Sem dúvida, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que a conversa ela passa a ser muito boa, agradável, quando o entrevistador é bom, né? Isso é fundamental, porque a coisa deslancha, a gente conversa, né? São interessantes os assuntos. Como você bem disse, todos nós temos uma história, temos um currículo, né? Eu, quando era menino, eu gostava de ouvir as histórias dos mais velhos, né? A gente sempre aprende muito, né? E hoje eu, na condição de mais velho, tendo vivido bastante já, graças a Deus por isso, né? E passado por muitas dificuldades que se transformaram em lições e mudanças, né? Eu agradeço a oportunidade de poder aqui dividir, né? E o político, como você disse, é gente que sai do povo, né? O político que chega na condição de político e se afasta do povo, você fica de olho nele que tem alguma coisa errada, né? Ele está ali exatamente como instrumento do Estado para ajudar o povo. O político não tem outra finalidade, a não ser ajudar o povo. Muitos, do ponto de vista ideológico, a gente respeita, né? Outros, do ponto de vista muito mais direcionado, consistente, né? Mas isso tudo passa a ser importante. E como eu disse no início, nós estamos mudando do ponto de vista de perspectiva a vida política, a vida pública, né? Político não é para ganhar dinheiro, político não é para enriquecer, político não é para fazer falcatrua. E dentro de mais uma eleição global, deputado federal, estadual, governador, senador, presidente, nós vamos reduzir a um mínimo essa influência negativa dos acertos e dos conchavos. O presidente Bolsonaro veio para resgatar esse país para os brasileiros. Sinta-se representado pelo presidente e por mim, porque assim nós acreditamos e vamos lutar para que isso verdadeiramente aconteça. Agradeço a você, Daniel, agradeço ao Vinícius, a todos os ouvintes da Manhã Hits, né? Hoje nós tivemos esse prazer de poder conversar com todos e nos colocamos à disposição em qualquer circunstância. Muito obrigado. Nós que agradecemos, agora são exatamente 9h59, esse foi o nosso entrevistado de hoje, Dr. Luiz Ovando, deputado federal, aqui no nosso Manhã Hits. Rádio Mega Hits é muito mais mega na sua vida. Você está ouvindo